haja alegria, haja Casal Garcia. Então, o meu nome é Olivier Costa. Eu nasci em Lyon no dia 27 de outubro de 73. Portanto, os meus pais são portugueses. O meu pai é de Valões, perto de Vila Verde, perto de Braga, e a minha mãe é de Chaves. Portanto, eu nasci em França, em Lyon. Sim, portanto, foi a período de imigração dos anos 70. O meu pai chegou em 70, a minha mãe em 69. Portanto, foi esta época da imigração dos portugueses para a França. Os meus pais trabalham no restaurante. Tem um restaurante, já vai fazer 30 anos, mais de 30 anos. Como meus pais têm vários restaurantes na areia de Lyon. Portanto, no primeiro tempo foi um restaurante francês, depois foi um restaurante português e mais uma vez um restaurante francês. Eu comecei a trabalhar com meus pais, a fazer o serviço na sala e também para pagar os estudos. Eu comecei a trabalhar no banco, trabalhou no Pinho Sotomayor e também na Caixa Geral. Portanto, durante o tempo dos estudos, e eu fiz estudos de Direito. E, portanto, tirei o curso de advogado em 99 para começar o meu exercício profissional, 1º de janeiro do ano 2000. E, portanto, vai fazer assim 13 anos que estou advogado. Eu sou sócio de um escritório que está em Lyon e em Paris, e a área principal é a área das empresas. O escritório trabalha sobre todos os pontos clássicos das empresas. Portanto, também agora temos um desenvolvimento muito importante na área de Portugal e na área do Brasil, e, portanto, eu faço negócio com os clientes para fazer exportação dos produtos para o Brasil e para Portugal, e também com os clientes portugueses e brasileiros fazer negócio aqui com a França. Cada vez mais. Agora temos mesmo um problema no nosso escritório, que a gente que trabalha com nós, secretários, não fala português, são franceses, e que agora temos um problema que ela quer aprender o português, e estamos a fazer curso para a gente do escritório para aprender o português. Portanto, é uma questão muito difícil. Eu acho que os filhos são assim a seguida dos pais e também dos avós. Os meus pais que trabalham no restaurante, foi a minha avó, da parte da minha mãe, que me criou. Portanto, os meus pais foram buscar a minha avó nos anos 80 e pouco, para vir aqui para a França. Eu aprendi a falar português com a minha avó e portanto, eu tenho assim esta facilidade de falar português. Não foi a escola, foi a minha avó e também depois os pais, mas principalmente os avós. E, portanto, acho que assim, eu tenho facilidade para falar com a gente, ter assim boa relação a nível do trabalho, mas também sempre a ver o que pode-se fazer em relação com o Portugal. Eu estou muito, muito convencido que a língua portuguesa pode ser uma língua de negócio e cada vez mais no futuro, e, portanto, assim, todo o meu trabalho nesta parte sobre a língua portuguesa é de fazer assim muito esforço, muito conhecimento para dar uma areia cada vez mais larga sobre a língua portuguesa. E através dessa língua portuguesa acho que é mais fácil para ter contactos, também mais amizade com a gente, e temos assim a possibilidade de trabalhar, mas também com um aspecto muito agradável sobre este comum, a ideia comum do português. É difícil. A minha qualidade, acho que eu sou uma pessoa que tem a vontade de trabalhar com os outros, e que estou na escuta dos outros, e portanto tenho assim a capacidade de trabalhar com outros colegas em grupo, e é assim também que faço a minha profissão de advogado,
Não é assim só uma ideia do advogado que faz o direito. Agora o advogado é uma pessoa que está perto do patrão e, portanto, estamos aqui a fazer uma ajuda, um apoio sobre as decisões da direção. Portanto, é assim, eu acho importante ter a capacidade de trabalhar com os outros e ter uma escuta dos outros. Uma vez temos feito este primeiro ponto, depois tem que se tomar decisão e, claro, tem que ser uma decisão, uma pessoa tem que tomar uma decisão. Mas, no primeiro tempo, também trabalhar e falar com os outros. Pode ser que no mundo, eu quero que está todo mundo bem, quase perfeito. E, portanto, estou sempre a ver qual é o defeito e, portanto, a dizer não, isto não vai bem, o cliente não vai ser contente, tem que se fazer mais esforço, mais qualidade. Portanto, pode ser, com a gente que trabalha comigo, pode ser este ponto que está um bocadinho negativo. Para mim, acho que a qualidade mais importante da amizade é a fidelidade e, portanto, também a gente que fala sem medo de fazer pena, mas sempre com a verdade. Eu tenho sorte, eu tenho pouco verdadeiros amigos. Os amigos que tenho são gente que pode dizer coisas muito duras, mas estão sempre assim a falar no objetivo de dizer a verdade e de dizer as coisas. Bom, isto é um ponto importante, que agora estamos numa sociedade com muita hipocrisia e, portanto, ter assim franquia com os amigos é muito importante. Para mim, por acaso, a pergunta é muito fácil. Eu tenho uma menina que tem 6 meses, a felicidade é de ver o sorriso dela tudo às manhãs, ela está sempre a sorrir. Portanto, isto para mim é fácil, é de ver os filhos que estão com saúde, que estão também com vontade de fazer coisa. Para mim é a coisa mais importante. Tudo o que fazemos é uma parte para si. Trabalhar, ter assim uma motivação no trabalho, estar contente de fazer as coisas, mas não é só para nós, é também para a família e, como o meu caso, as minhas filhas. Claro que a resposta, a mais fácil que vem assim, é as guerras. Portanto, da minha geração não há assim lembrança da Segunda Guerra Mundial, mas eu sou um grande europeu. Para mim é uma coisa muito importante. Eu fui muito surpreendido e ficou com muita pena de ver a guerra na antiga Iugoslávia. A Iugoslávia é perto da França, são 12 horas de avião, como Portugal. E, portanto, eu tinha colega croata, serbo, bosniaco, e toda a gente trabalhava junto. Eu jogava bola. Eu jogava bola com ele, era o iugoslavo, era os portugueses. Bom, e a guerra chegou no meio da Europa e ninguém na Europa não tinha assim a força e a vontade política também de parar a guerra no princípio da guerra. E, portanto, ficou assim uma tragédia perto de nós, à nossa porta, e ninguém não fez nada até um certo ponto que, bom, os governos tinham que fazer, mas o drama humano foi terrível. Num outro aspecto, para mim, a relação atual no mundo do trabalho, no mundo da finança, no mundo como dizer, a projeção da vida do homem, acho que agora estamos numa época, é difícil de ter um caminho assim no futuro. E, portanto, estamos agora, para mim, eu acho que estamos numa fase muito atrasada, com muitas inegalidades, e, portanto, acho que há um grande problema agora, é que é pena que não ter mais filósofos, mais intelectuais,
a falar sobre este ponto. E agora é só as finanças que governam o mundo. Isto é uma boa coisa, que as finanças dão riqueza, dão empregados, isto é uma boa coisa, mas não há assim uma ideia comum da humanidade. E para mim isto faz medo, quando vão a filhos, a dizer o que vai ser o futuro, é difícil. Mas agora o problema é que tudo as coisas têm que ser feitas rapidamente, sem uma grande reflexão, um mês, um ano, 10 anos. Tem que ser tudo agora. Isto é bom para fazer negócio, mas no espírito comum da humanidade é um bocadinho fraco. E é verdade que é difícil. Para mim, o mundo falta uma parte do respeito de um homem para um outro homem, de um governo para outro governo. Estamos assim numa ideia um bocadinho fácil a dizer, portanto, este país é melhor que o outro, esta pessoa é melhor que o outro. E, portanto, assim, estamos num período com muita inegalidade e muitas dificuldades. E portanto, se eu tinha o poder de fazer uma coisa, portanto, era de ter o poder de fechar todos os governos num lugar, numa sala, portanto, e dizer a gente, agora vamos falar com franquia, não vamos falar com cinismo, não vamos falar com a ideia de fazer fazer a ideia de fazer cair o outro. Vamos ter assim uma colaboração. O problema é que agora estamos todos uns contra os outros e não há uma ideia comum. E portanto, é difícil ter assim a vontade de ter uma ideia comum. Toda a gente sabe que há muito cinismo. Portanto, assim, ao nível da África, se não há assim solução, vai fazer 40 ou 50 anos que estamos a dizer que a África amanhã vai ser uma coisa maravilhosa. Portanto, se não acontece, é cinismo, é interesses económicos, também interesse político. E, portanto, isto acontece porque a gente pensa que o outro não tem a capacidade de fazer também coisa boa. O melhor exemplo, para mim, eu trabalho muito com o Brasil, é o Brasil. O Brasil, 30 ou 40 anos atrás, era uma ditadura e, portanto, agora toda a gente está a falar do Brasil, toda a gente está atrás do Brasil e o Brasil tem agora um poder na parte do sul do mundo que é muito interessante, que está a fazer assim mais equilíbrio entre o norte e o sul. E portanto, essa ideia é uma boa ideia. Sempre vai ter desequilíbrio, sempre vai ter gente rica, gente pobre. Isto não é isto o problema. O problema é de pensar que uma pessoa não tem a capacidade de fazer como eu ou como o outro, porque a pessoa não tem a formação, não tem a cultura, não tem nada. Isto, para mim, é o que é mais desavantajoso. Eu tenho vários objetivos. No fim do ano 2012, no ano passado, portanto, eu fiz com vários colegas, portanto, lançamos um clube de negócio em Lyon, o que chama o Brasil Business Club, e, portanto, eu tenho este projeto com meus colegas de fazer assim, da relação França-Brasil, mas também através de Portugal, uma relação de negócio muito importante. Eu tenho verdadeiramente este projeto e, na minha parte mais jurídica, eu tenho uma outra associação que se chama Associação Internacional dos Juristas Lusófonos e, portanto, eu tenho este projeto de fazer uma conferência importante sobre a língua portuguesa. É dizer que a língua portuguesa é uma língua do futuro, é uma língua de negócio e, assim, tentar, a meu pequeno nível, de fazer assim uma coisa mais importante sobre a língua portuguesa. E eu estou convencido que, uma vez que a língua portuguesa, não só com a ideia do turismo, mas na ideia do negócio, estou convencido que isto pode ser bom para Portugal,
para os portugueses de França e para os portugueses do mundo. E estou a ver as minhas filhas, estou a ver para aprender o português no futuro, e estou a ver que muitas pessoas, estagiário que pede para trabalhar no meu escritório, tem agora, mas francês, tem agora o curso de português, a vontade de aprender o português, e para mim isto é muito importante. E vai ser este projeto. Os portugueses, na minha ideia da imigração dos anos 70, os portugueses era mais com discreção, era mais fazer uma integração assim. A coisa mais importante era ter um trabalho e fazer uma integração sem problema no país, que pode ser a França ou outro país. Agora, os portugueses, os lusodescendentes, os mais jovens, têm muito boa formação, têm muito boa diploma, uma cultura muito interessante, muito importante, e, portanto, para mim, o português tem que ser mais vendedor de si próprio, claro. E, portanto, é verdade que nos negócios agora, ou se vamos, não sei, na Rússia, tomar o metrô, era muito orgulhoso de ouvir uma coisa em português, que agora o português é uma língua mais dinâmica que o espanhol. O espanhol é verdade que, em termos de pessoa que fala no mundo, é mais importante, mas os países que estão em frente ao nível dos negócios, a Espanha tem muita dificuldade, a Argentina também há muita dificuldade, e agora o português que está na parte do Brasil, ou o português na África, no Moçambique, na Angola, que estão países muito interessantes no futuro, estamos a ver que o português é uma língua muito com oportunidade no futuro. E, portanto, é verdade que seria muito bom de ter assim publicidade ou aviso em França, em Paris, vamos ver vamos ver a Assembleia Nacional, vamos ver não sei o quê, está marcado em português. É verdade que, francamente, eu penso que os portugueses, e depois os filhos, os descendentes, têm tudo para ser orgulhoso do Portugal. O Portugal tem uma história fantástica. Os portugueses têm muito, agora, estou a falar de agora, antigamente já era o caso, mas agora tem muita competência, muita formação. Eu conheço bem a cidade de Braga. A Braga hoje é uma das cidades mais importantes no nível das biotecnologias, pouca gente sabe, no nível da nanotecnologia. Portanto, tem tudo para ser orgulhoso dos portugueses, do Portugal e da história do português. E eu estou aqui graças aos meus pais, graças também a meus avós, e assim há uma passação de geração que é muito importante, que temos uma força extraordinária sobre este ponto. E os portugueses, você pode falar com todos os países, os portugueses têm esta força, este valor muito importante de fazer sucesso no Portugal, mas também fora do Portugal. Pode ser na França, na América. Há muito exemplo de empresário português que conseguiu fazer coisa maravilhosa. E, portanto, agora os mais jovens têm que ter isto em lembrança, saber o que os pais fizeram no passado. O mais difícil é de sair de um país para ir para outro país. Os pais conseguiram fazer isto. Agora nós temos a sorte de ir para a escola, temos a sorte de ter uma formação mais importante. Então, os jovens portugueses têm que ser muito orgulhosos disto, têm que ter muita ambição para o futuro e fazer desta força uma vantagem. Temos a sorte de ter esta força. Portanto, o mais jovens têm que pensar em isto e tirar do passeio uma força muito importante para o futuro. E eu penso que temos assim uma ideia comum, por caso, os portugueses. Essa ideia, todos os portugueses conhecem a ideia, a ambiência de uma freguesia, esta coisa que não se pode dizer, tem que se viver. Viver o Portugal, ver o Portugal, é uma coisa muito maravilhosa. Portanto, tirar uma força disto para o futuro, para o trabalho, para ir fazer negócio fora e, portanto, tirar assim uma força extraordinária de ser portuguesa ou de ser lusodescendente. E estou a ver gente que não são portugueses,
que tem a vontade de aprender o português para o futuro, para o trabalho, é pena de ver um português que não tem esta vontade. Portanto, tirar uma força da nossa história pessoal e também do país para fazer assim negócio no futuro.